Eu não sei exatamente o que eu quero para 2026, mas uma coisa que eu sei de verdade é o que eu não quero. Gente, eu cheguei a esse final de ano e geralmente a gente chega. eh, Geralmente o final de ano deixa a gente muito reflexiva, né? Alguns muito felizes, outros um pouco decepcionados consigo mesmo, que é o meu caso. Então, eu tô de férias essas 2 semanas e eu tava pensando aqui, né, de tantas coisas que eu deixei de fazer em 2026 e como isso me deixou frustrada. Tanto é que eu nem paro muito para pensar sobre isso, porque quando eu penso, eu fico um pouco mais inconformada com as decisões e tal. E eu tenho um costume de sempre estar escrevendo, né? Entra ano e sai ano. Eu fico escrevendo, tal, e geralmente eu faço cartas para minha eu do futuro, do final do ano. Então eu faço uma carta em janeiro e leio ela em dezembro. E gente, pasmem ou não, as minhas cartas basicamente são iguais. As minhas cartas sempre têm as mesmas reclamações. E eu já estou em 2025, né? Terminando 2025, hoje é o hoje é dia 29 de dezembro, é o último vídeo do ano. E eu escolhi fazer esse canal porque tantas coisas eu aprendi durante esse ano e foi um ano de muita dor, né? Literalmente muita dor. Dor no corpo, eu descobri algumas doenças que eu tenho. E por último, no final do ano, eu descobri que eu tava não, né? A gente ainda tá ali em pesquisas, né? Os médicos ainda estão vendo, mas o pré-gnóstico, se é que existe essa palavra, é de que existe ali um transtorno mental. E quando eu recebi esse diagnóstico, isso me gerou tanta coisa. E aí eu fui para um outro médico e ele me tranquilizou. E se você quiser saber um pouco sobre isso, num outro vídeo eu conto. E se você quiser saber, já comenta aqui embaixo. Mas o foco desse vídeo é independente, porque esse ano eu andei atrás de muitos rótulos, sabe? Eu queria rotular aquilo que eu tava sentindo. Eu queria rotular porque que eu tava tão triste, eu queria rotular porque que eu chorava tanto, eu queria rotular porque que eu tava com tanta inconformidade. E aí, lendo os últimos relatos das minhas cartas que eu faço para mim no final, no início e no final do ano, eu vi que aquela tristeza toda e aquela inconformidade toda baseava-se apenas em uma coisa. É que eu colocava as metas e eu tenho uma dificuldade muito grande de começar as coisas. Então, eu coloco a meta e tal, e aí eu começo ali até um pouquinho empolgada, mas dura muito pouco a minha empolgação e depois eu ficava incomodada. Então eu comecei a estudar, eu fiz uma pós-graduação para estudar traumas, porque aí eu comecei a ter acesso a esse tipo de assunto, comecei a ter acesso à questão mais biológica, né, que eu falo aqui com vocês, que é a questão da neurociência, como que nós nos comportamos da forma que nos comportamos. E aí eu vi, entrou a questão de traumas transgeracionais, entrou a questão de epigenética, entrou questões da neurociência, de como o nosso cérebro ali funciona, porque os comportamentos que a gente tem é do jeito que nós temos. E aí comecei a entender por que que eu tenho essa coisa de começar, não terminar, ou então ficar muito paralisada. Veja, meu último vídeo, acho que tem umas 2 semanas. Então, eu gravei numa rotina ali. E o último vídeo foi há 2 semanas, que deu uma paralisia. E eu fico assistindo um monte de vídeos sobre criação de conteúdo e tal. E aí eu armazeno muita informação. Mas é muita informação, muito conhecimento e pouca produção. E aí, fazendo ali uma análise de 2026, aliás, de 2025 e a projeção para 2026,
eu comecei a pensar que eu não sei se realmente eu estou pronta para isso, mas o fato é que a gente nunca tá pronto para nada. A gente nunca tá pronto para começar um novo trabalho, a gente nunca tá pronto para um casamento, a gente nunca tá pronto para mudar de país, a gente nunca tá pronto para nada nessa vida, né? A gente não nasce pronto para nada. Então, a gente tem que começar aos pouquinhos. Então, hoje eu vou dividir com vocês um pouquinho do que eu quero e assim, se de repente animar vocês ou se de repente vocês se identificarem com esta dor que realmente é genuína, já vai ser de bom tamanho, porque o objetivo dos vídeos que eu posto aqui é único e exclusivamente porque, gente, vocês já tiveram assim uma percepção de que tudo na internet é perfeito, né? Que as pessoas, assim, a gente não tem um acompanhamento da trajetória daquela pessoa. De repente a pessoa começa a postar sobre emagrecimento, mas você não viu o processo, né? Ela só faz assim, ó, eu era gorda e agora eu estou magra, né? Então geralmente é assim que acontece. E eu quero dividir o processo até para eu me motivar fazendo, eu já tentei fazer isso uma outra vez, mas o fato é que hoje eu tô me sentindo assim um pouco não, muito desconfortável. Então eu vou compartilhar com vocês alguns desconfortos. Então vamos lá. A máxima geralmente a gente começa o ano falando, eu quero emagrecer, isso e aquilo. E eu tenho esse mesmo desejo. Inclusive, até vou colocar aqui para vocês, eu comecei, tomei medicação, sabe, o famoso Monjaro e tal, emagreci bastante, mas o que eu queria mesmo era uma mudança de hábito. O que eu queria mesmo era não comer da forma que eu comia. Então, eu tomei a medicação e eu percebi que o hábito continuava, eu só comia menos, mas eu continuava com aquele hábito. Então, muito açúcar, muito refrigerante e tal. E aí eu descobri nesse ano que eu tava com uma fascite plantar. E aí a fascite plantar, ela não tem cura, né? Não, você vai viver com aquela. Gente, é uma dor horrorosa. Então, eu piso, tem épocas que tá mais, épocas que tá menos, e assim, né? Falei, gente. Aí uma outra coisa, um cansaço absurdo, tal. Aí eu descobri que eu tava com tireoidite de Hashimoto, que também não tem cura. Você vai ali, né, fazendo ali e que o estilo de vida vai contar muito. Uma outra coisa que eu já vou, né, descobrir, que eu tava falando assim, mas depois eu entro em mais detalhes. É, chorando muito, uma tristeza muito grande e tal. E aí procurei depois, aí entrei na menopausa. Gente, olha, uma série de situações. E eu tenho só 45 anos. E aí eu fico lembrando da minha avó com 70 anos ia levantar e, que dor aqui. Mas só que ela tinha 70 anos. Então eu tô me achando a minha avó de 70 anos, né? Que tinha, minha avó já falecida, tenho muitas saudades dela. Mas hoje eu tô numa situação que como se eu fosse a minha avó de 70 anos, sentindo dor por tudo quanto é corpo, por tudo, por tudo quanto é corpo, por tudo quanto é lado, sabe? E isso me trouxe, assim, uma reflexão. Ou eu mudo, ou eu não vou viver por muito tempo, né? Então não é uma questão assim de emagrecer somente uma questão estética, é uma questão que eu tô adoecendo. E aí, por último, está ainda numa investigação, mas a hipótese é que eu tenho um transtorno transtorno bipolar, que também não tem cura, é um transtorno mental. Gente, que loucura! É um transtorno mental que não tem cura. E que eu vou ter que estar tomando, já tô tomando alguns remédios, e toda vez que eu vou tomar aqueles remédios, gente, eu não me conformo. Como é que uma mulher de 45 anos com tantos remédios? E aí eu vou, né? O meu primeiro foco para 2026 vai ser realmente cuidar de mim, cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo,
para que eu consiga realizar os sonhos, que eu tenho muitos sonhos e não são sonhos pequenos, são sonhos grandiosos. Mas se aqui a casa que eu habito, para onde quer que eu for, esta casa aqui, ela tem que estar bem para que eu possa ir atrás dos meus sonhos, fazer as coisas que eu quero fazer. E de repente você que está me assistindo aí, tá aí se conectando com isso que eu tô falando. Então, não é fácil. Eu tomei o remédio, eu emagreci, mas não é sobre emagrecimento. E foi por isso que eu parei a medicação e eu falei, eu não quero esse caminho para mim. Eu quero um caminho, ele pode ser mais longo, mais difícil, mas eu não quero porque não é isso, não é sobre emagrecimento, né? É sobre saúde. Então, o primeiro pilar de tudo é a questão da minha saúde, tanto a saúde mental como a saúde física. Eu quero para 2026 chegar ao final de 2026 dizendo que realmente eu estou melhor, né? Um outro ponto é a questão de estar criando conteúdo aqui e não ter tempo, porque eu vendo o meu tempo para o meu emprego, né? E eu tomei uma decisão drástica esse ano ainda, nessa minha inconformidade. Então, e também por essa questão, quando eu descobri que dessa questão do transtorno bipolar, apesar de não estar fechado o diagnóstico, mas eu fiquei ali em pânico, então fiquei muito triste e eu falei, ok, esse é o ponto em que eu preciso parar, que eu preciso olhar para mim, eu preciso me cuidar se eu quero realmente viver, chegar aos 85 anos, como minha avó chegou. Eu tenho mais 40 anos para viver e eu não quero viver assim, desistindo, sabe? Eu quero ter vida mesmo, quero poder chegar aos 85 anos correndo, indo para os lugares que eu quero, viajando e tal. E é sobre isso. Então, esse segundo pilar de 2026 tem muito a ver com o meu trabalho. Então, eu pedi para reduzir minhas horas e eu trabalho como professora aqui na Irlanda e de criança, né, educação infantil, aqui chama child care, que é mais uma questão de cuidado com a criança, tal. Enfim, e aqui esse trabalho tava me estressando demais. Porque eu sou formada em pedagogia e no Brasil eu trabalhava em escolas, mas eu não trabalhava diretamente com crianças, sabe? Eu trabalhava na parte de coordenação, né? Já fui diretora de escola e tal. Então eu já estava muito tempo afastada de sala de aula. E isso desde que quando eu decidi fazer pedagogia, eu já não queria estar em sala de aula, porque não é uma profissão que eu me identifico, apesar de trabalhar com isso, de gostar de estudar sobre o desenvolvimento humano, mas eu gosto de estudar não para estar com crianças, mas para estar trabalhando com adultos e informando esses adultos de como ele pode atuar em suas profissões, né, como professor ou como pai, mãe, enfim, independente do seu, para onde você vai canalizar esse conteúdo, né, esse conceito. Enfim, então aquele ambiente estava sendo, está sendo, né, porque eu não saí ainda de vez, um ambiente adoecedor. Primeiro, porque é um ambiente muito barulhento e eu entendi um pouco se realmente eu tiver o transtorno bipolar e vendo as características, eu me encaixo, não querendo me encaixar, mas as características pode ser de TDAH, pode ser de várias coisas, não só a questão da bipolaridade. Mas aquele barulho, aquele choro das crianças, né? Tenho a questão do meu inglês limitado, que às vezes eu quero falar com a criança de uma forma mais, não mais profunda, mas de uma forma mais detalhada. Não só dizer não, não é para fazer, para com isso, senta aqui, vai para ali, sabe? Com o inglês limitado, você não tem como construir ali frases ou
ou tentar ali argumentar com a criança de uma forma como eu faria no Brasil, né? E isso me leva para um estágio assim de muito autocobrança, né? Eu fico ali agoniada. E então, quando você tá muito estressada, quando você tem um estresse muito prolongado, você entra no automático. E é o que eu tô vivendo esses anos todos, vivendo no automático, tendo uma dificuldade de tomar decisões, porque a, a, a minha preocupação é, tá, eu saio do trabalho e vou fazer o quê? Então, aí entra em uma outra questão, que é a terceira parte, que eu quero mudar, mas antes de ir para a terceira parte, a segunda parte é essa questão de dinheiro, porque eu termino ficando presa a uma situação que um trabalho ou uma situação que eu não quero, única e exclusivamente pelo dinheiro. E você trabalhar só pelo dinheiro, o dinheiro ele não se sustenta, só o dinheiro, sabe? E aí o que que acontecia? Eu trabalhava demais no automático e aí eu começava a me sentir desmotivada e tal, e aí entrava na linha do eu mereço. Já viveu o eu mereço? O eu mereço é assim, você recebe o salário e aí você fala pra você mesmo, eu aguentei demais e tal, 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 vamos gastar. E aí toda vez que eu saía, gastava, e aí eu olhava e falava, cadê meu dinheiro? Não tem mais dinheiro e não via no que eu gastava. Gente, é uma coisa assim, louca, bem louca mesmo. Então, eu diminuí minhas horas, vou ganhar menos, mas o objetivo para 2026 é ganhar menos, gastar menos também. Porque quanto mais eu ganho, vai aumentando, meu salário vai aumentando, mais eu gasto. Então, meu objetivo é 2026 não gastar, fazer planilha, né? E vocês vão acompanhar esse movimento. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre essa questão de como os nossos traumas influenciam a forma, o nosso relacionamento com o dinheiro, né? Mas isso é para um outro vídeo. E a terceira parte eu não quero mais me sentir perdida de quem eu sou, dentro, sabe? Me sentir perdida da minha própria vida. Eu quero me sentir viva, quero fazer as coisas tendo certeza de que aquilo está alinhado à minha identidade, né? Entender quem eu sou, o que realmente eu quero, porque saber o que a gente não quer é fácil, mas o que é que a gente quer, né? Então, essa é a pergunta que eu estou me fazendo nesse final de ano. Eu quero estar alinhada com a minha identidade, eu não quero mais me sentir doente, eu não quero mais gastar dinheiro para compensar uma falta. E nesse movimento de autoconhecimento, de saber de onde vêm essas dores, né? Estar aberta para o perdão, estar aberta para entender que o que me aconteceu no passado não vai, não precisa ser uma corrente que me aprisiona no passado, que todos nós passamos por dores, independente de qual seja, e é isso que eu quero para 2026. Eu quero um ano mais presente. Eu quero sair do automático e quero estar no presente. E essa parte assim de antes eu ouvia muitas pessoas falando, vamos sair do automático. E isso é muito real, sabe? Coisas que a gente repete todos os dias, a gente fica bom nisso. Sempre pode ser coisa boa como coisa ruim, hábitos bons ou hábitos ruins. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade com sono e eu acredito que é por causa dessa minha irregularidade com coisas que me fazem bem, né? Então, um estresse muito alto, é, uma alimentação desregrada, então tudo isso contribui para que o meu sono não seja bom. E aí, o que que acontece? Eu acordo 3 horas da manhã. E aí eu fico tentando dormir, é aquele sono assim, cochila e tal, e aí eu fico tentando. E nisso que eu acordei às 3 da manhã, o que que acontece? Eu começo a pensar no que eu vou fazer.
Ah, porque você tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, e a cabeça não desliga, gente. E aí eu fico tentando, eu tenho até um mecanismo que eu aprendi, eu não sei com quem que me ensinou, foi um dos vídeos aqui no YouTube, eu não vou lembrar de verdade, que quando você tá com muita ruminação, você começa a pensar numa palavra e você repete essa palavra. Aí você pode repetir letra por letra, sílaba por sílaba e pensa como que é essa palavra. Por exemplo, a minha palavra é manga. Então, quando eu tô com muita ruminação na cabeça, eu começo a pensar na manga. E aí eu falo manga, fico manga, 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 manga. Aí eu falo M-A-N-G-A, manga, é delícia, manga. E aí aqueles pensamentos, faz esse teste, gente, dá muito certo. Então, é engraçado, mas dá certo. Então, eu quero para 2026, acordei, levanta da cama. Pronto, eu já vou resolver metade, porque quando a gente, isso é fisiológico, tá, gente? É biológico. Quando você repete muita coisa, você entra no automático. Então, se toda manhã você fica aquela ruminação, falando, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, não vai dar certo, e esses pensamentos, eles se incorporam. E aí gente, é incrível, todos os dias eu tenho esse problema de ficar ruminando e tal. Então, o desafio do mês de janeiro vai ser esse, acordar e levantar, né? Nem que eu não faça nada, mas acorda, lógico, né, que a gente precisa procurar fazer alguma coisa, mas o primeiro momento é esse. Então, descobre o que realmente está minando sua energia, quais são os hábitos que já estão no automático, micro hábitos. Eu aprendi ao longo de 2025 que querer fazer tudo de uma vez, querer do nada você, por exemplo, você não é criador de conteúdo, e aí querer fazer 5 vídeos por semana, não vai dar certo, né? Então começar pequeno, um vídeo por semana, tá com ruminação na cabeça de manhã, já levanta, faz uma meditação, respira, toma um banho relaxante, não sei, vai ler um livro, alguma coisa, mas precisa desses hábitos pequeninos para ver o que. Então, próximo vídeo eu vou falar dos hábitos de janeiro. E aí eu espero que você esteja aqui comigo. Se foi um vídeo que você ficou até aqui, é um vídeo que você se identifica, então já se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!